Insatisfação, aperto e até dor física no peito são sintomas da angústia. Esse sentimento é o tema da nossa entrevista de hoje. Está aqui comigo a psicóloga clínica e professora do curso de psicologia da UNA, Ana Baroni. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Hoje em dia, quase todo mundo vive numa correria, cheio de compromissos, né? Esse seria, assim, vamos dizer, um ambiente propício para o surgimento da angústia? Acredito, Elisângela, que essa falta de tempo para a gente olhar para si mesmo e perceber o que a gente está sentindo e pensando sobre a nossa vida, o que a gente já viveu, o que espera viver, quais são os nossos planos, estão sendo mesmo deixados de lado. E isso tende a angustiar o ser humano, porque a dimensão da vida humana, ela está sendo colocada a serviço do trabalho, dessa correria, de atender essas demandas externas e pouco atender aquilo que a gente traz de desejo interno, do que precisa realmente ser satisfeito na nossa vida. O que isso traz, né, como sintomas? Uma das consequências mais frequentes tem sido a questão da angústia. Mas além disso, a angústia seria um acúmulo, né, um período em que a pessoa vai se deixando de lado, essas coisas vão acumulando até se esgotar numa angústia que é algo muito maior, que aí traz não só mais a dor psíquica, mas também uma dor física. Então é muito comum a gente ouvir as pessoas chegarem no nosso consultório dizendo: nossa, eu estou com tanta dor aqui nessa região do peito, é como se eu tivesse um bolo na garganta, ou então eu estou cheia de manchas roxas, mas não sei, eu não bati em lugar nenhum e essas coisas estão aparecendo. Então é quando há um extrapolamento dessa dor psíquica, dessa dor existencial, e ela começa a aparecer também no corpo. Porque a gente não tem uma descontinuidade, né, Elisângela, entre corpo e mente. Somos uma coisa só. E essas coisas, entre o que se passa na mente e o que se passa no corpo, interagem. Da mesma medida que a gente pode ter um adoecimento físico, né, por exemplo, está vivendo um momento de um adoecimento em decorrência de um câncer. Isso traz uma angústia também. E que uma vai angústia trazer outros sintomas, né? Que pode desencadear outros sintomas. Então é importante a gente perceber que corpo e mente vivem em interação. Não há essa descontinuidade. E quando a gente sente alguma coisa no corpo e isso não tem uma explicação física, é importante que a gente pare para pensar no que está se passando com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, quer dizer, a cultura popular já diz, né? Essas pessoas que chamam essas manchas pretas que aparecem sem um motivo específico, né, aparente, estão, de certa forma, corretas, né? Porque associam essas manchas, então, à angústia. Isso tem uma relação mesmo. É uma relação que a gente diz, então, que é a angústia. No entanto, o que é angústia para você e o que me angustia são coisas diferentes. Então a gente pode relacionar esse sintoma de angústia, essas questões das manchas ou então do entalamento, da dor no peito. No entanto, o que deixa um angustiado provavelmente não é o que deixe outro angustiado. Então é importante perceber o que nos angustia na nossa vida. E aí é muito frequente a gente encontrar situações, por exemplo, de insatisfação na vida pessoal, rotinas de trabalho desgastantes, né? Escolhas de trabalho que às vezes não são aquelas escolhas que as pessoas queriam ter, angústias em relação ao planejamento financeiro, as responsabilidades que se assumem na vida. Quando as pessoas devem procurar ajuda, né? Qual é o momento? Porque todos nós, de uma forma ou outra, nos sentimos um pouco angustiados em algum momento, né? Quando é essa hora de procurar ajuda? Eu acho que a gente costuma confundir essa apreensão que às vezes a gente tem com a vida, né? Que às vezes é momentâneo, né? Um medo que às vezes a gente tem pontual também, com a angústia. A angústia, ela tem um encadeamento que gera um acúmulo. É quando a pessoa já foi negligente com os próprios sentimentos durante muito tempo, e aí, de repente, aquilo vai se acumulando e extrapola até o corpo sentir. Então, acho importante que a gente se perceba um pouco mais para não deixar chegar nesse ponto. Porque aí é mais fácil estabelecer uma relação de ajuda quando não há esse caldo derramando. Porque quando o caldo está derramando e a angústia já fica grande, então é importante que você procure com urgência mesmo, e o tratamento ele tem que ser um pouco mais intensivo.
E muito obrigada pela participação. Bom dia. Obrigada, bom dia.